Nós voltamos com o Especiais que trata sobre a lei do aviso prévio, que foi modificada. Nós estamos aqui com o professor da Universidade Fevale, que é do curso de especialização de Direito do Trabalho, Previdenciário e Processual do Trabalho aqui da Universidade Fevale, o professor Emerson Matti. Nós também estamos aqui com a presença do juiz do trabalho, Giovanni Martins de Oliveira. Está conversando conosco também Júnior Eduardo Arnec, que é advogado, que está representando os empregadores, e também o Dr. Álvaro Klein, que é advogado aqui representando os interesses dos empregados. Eu volto para o professor Emerson. Professor, a questão está bastante interessante. No primeiro bloco a gente deu uma contextualizada a respeito de como se dá o aviso prévio. Hoje, então, para que você possa compreender um pouco melhor, a cada 30 dias, a cada um ano de trabalho, o aviso prévio aumenta em 3 dias. Esse total pode chegar até 60, perfazendo 90 dias. Essa foi a principal mudança, o que vai exigir várias adaptações por parte de advogados, empresas e até dos próprios trabalhadores. Por quê? Professor, a lei do aviso prévio também se aplica ao funcionário? Eu acho que, em princípio, se aplica quando o empregador dá aviso prévio. Porque como a Lei 12.506 foi uma regulamentação do artigo 7º da Constituição, que diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, o inciso 21, aviso prévio proporcional na forma da lei. Então, se está regulamentando o artigo 7º da Constituição, valeria apenas para os empregadores, ou seja, quando os empregadores dão aviso prévio aos seus empregados. Ou seja, quando o empregado dá aviso prévio ao seu empregador, que no caso se chama pedido de demissão, continuaria sendo de, no máximo, 30 dias. Doutor Álvaro, eu tenho uma pergunta sobre a redução dos 7 dias corridos no caso de aviso prévio. Como é que fica a situação do empregado? Essa também é uma questão polêmica, porque a lei, como eu referi antes, ela não traz nenhuma previsão de proporcionalidade. O entendimento, o meu entendimento e entendimento daqueles que também representam empregados, é de que não há nenhuma alteração, porque o artigo 488 da CLT, ele diz que o aviso prévio deve ter uma redução de 7 dias ou 2 horas por dia, durante então esses 30 dias. A nova lei, ela traz essa figura do aviso prévio proporcional, e o nosso entendimento é de que esse aviso prévio proporcional, ele é sempre indenizado. Sempre indenizado, nunca trazendo essa figura de oferecer para a proporcionalidade uma redução de dias ou de horas, na forma como como ainda está regrado na CLT, no artigo 488. O senhor diz que essa é uma questão bem polêmica. E, na sua opinião, como é que funciona isso para a empresa? Porque, ao que me parece, a letra da lei vem para beneficiar mais o empregado. As empresas vão ter que arcar bastante com isso. Olha, o que a lei não restringiu, não pode o aplicador da lei, o intérprete, restringir. Na realidade, a lei definiu que seria proporcional, mas em momento algum falou em proporcionalidade para fins de cômputo dos 7 dias. Tampouco de alteração das 2 horas. Então, para a parte empregadora, pelo menos a interpretação que a gente tem é que a lei literalmente não restringiu, não modificou qualquer cenário. Ela simplesmente aplica a alteração do período. No entanto, os demais componentes do aviso prévio, em momento algum, foram alterados. O doutor Giovanni é juiz do trabalho. Eu acho que muita coisa vai chegar ao tribunal, assuntos bastante interessantes, porque existe uma divergência muito grande de opiniões entre os advogados, entre as pessoas que estão tendo acesso à lei. Se tem no Brasil de que causas trabalhistas sempre são ganhas pelos funcionários, mas a opinião do juiz vai pesar? Como é que o senhor se o senhor recebe um caso como esse, um caso exatamente como esse, a pessoa está cobrando a proporcionalidade, como é que é o seu entendimento?
Bom, na verdade o direito do trabalho e o processo do trabalho tem uma característica protetiva do empregado. Existe uma série de princípios que buscam sempre a garantia desses direitos para que sejam concretizados. É essa a função do direito do trabalho. O Poder Judiciário, por outro lado, não tem essa mesma característica, pois busca defender o direito de quem o tem, seja empregado, seja empregador. Não obstante, as normas de interpretação do próprio direito do trabalho vão impor sempre a necessidade de que essa norma seja interpretada da maneira mais favorável ao empregado. A discussão que nós estamos travando agora, de fato, vai acontecer e existem vários meios de construção dessa norma. Por exemplo, como a lei que criou o aviso prévio proporcional não trouxe discriminadamente as regras em que vai ser aplicada a proporcionalidade, a questão da dispensa do trabalho por 2 horas ou por 7 dias, enfim, essas questões vão acabar sendo relegadas para a jurisprudência construir a orientação. Eu até estive fazendo uma pesquisa, não temos muitas decisões ainda sobre o tema porque é muito recente, mas em breve já começará a haver decisões sobre isso e vamos formar uma orientação que será mais clara para ser seguida, inclusive por empregados e empregadores, no sentido de construir um sentido para todo esse conjunto normativo. Isso vai ser uma questão que vai surgir bastante discussão em sala de aula também, não é, professor? É verdade. É uma disciplina que a gente ministra em Trabalho 1, e isso na parte de extinção do contrato de trabalho, a gente analisa todas as verbas da extinção e uma delas é o aviso prévio. Então isso vai causar com certeza bastante debate em aula, porque inclusive em aulas tem muitos alunos que trabalham em empresas, que são prepostos de empresas, e outros que muitas vezes além de serem prepostos, são empregados e ver o outro lado também. Então sempre vai haver esse debate jurídico em sala de aula. Doutor, apesar de a lei não falar sobre proporcionalidade na hora dos pagamentos, a sua opinião pessoal, assim, não seria justo que se pague um tempo proporcional? Por exemplo, antes a gente comentou sobre um período de trabalho lá do 2º ano não ter sido completado, a pessoa acaba não recebendo, ela trabalhou 364 dias, ela foi demitida por qualquer tipo de motivo que a empresa possa apresentar, não seria o justo o recebimento? Na realidade, essa discussão realmente é muito polêmica, todos os integrantes já judiciários se manifestando, as próprias federações das indústrias, até o Ministério do Trabalho, a fim de colocar uma alternativa, colocar o seu posicionamento, já se manifestaram quanto a essa questão dos 30 ou dos 33 dias a partir do 2º ano. O próprio Ministério do Trabalho, em um memorando, demonstrou que no 1º ano vale os 30 dias e somente após completo o 2º ano é que passa a computar 33º dia. Então, a nossa interpretação focada no texto literal da lei é de que um empregado com 1 ano 364 dias de trabalho deva receber somente 30 dias de aviso prévio. Certo. E o senhor, Dr. Klein, concorda? Não. Literalmente não concordo, usando o termo do Dr. Júnior. A questão posta na lei é muito clara, diz assim, a lei, de 30 dias para até 1 ano de trabalho. Assim, posteriormente, acrescido de 33 para cada ano, de 3 para cada ano. Então, o contrato fez aniversário, ao dia seguinte o aniversário, se acrescenta 3 dias. Essa é a interpretação da lei e, no meu entender, não suporta outro tipo de interpretação, sob pena de ferirmos aí até as nossas próprias datas de aniversário, porque nós fizemos aniversário no dia do nosso nascimento e no dia seguinte nós temos aquela idade mais um dia. Bom, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Isso é uma discussão que vai a juízo, que dentro dos escritórios de vocês vão receber muito, que o professor vai ter que mediar em sala de aula, porque vão ter alunos em favor dos empregados, outros a favor dos empregadores. E, é assim e outros servidores da Justiça do Trabalho que vão estar lá também debatendo e pondo a sua opinião. Então tá, professor, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado. Dr. Júnior, muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Dr. Klein, Dr. Giovanni. Obrigado. Muito obrigado.
Bom, o programa de hoje fica por aqui, mas você pode rever esta entrevista através da nossa página na internet no youtube.com/tvfevale. Obrigado pela sua companhia e continue agora com a nossa programação.